Oi, turma. Vamos nós aqui seguindo os estudos das Deuteropaulinas. E agora a gente vai adentrar um pouco a esse tom de ordenamento autoritário que a gente faz quando manuseia essas cartas, porque elas possuem esse estilo literário que remota a isso, né? Hoje eu quero começar uma leitura com vocês, que vai ser o tom da conversa, né, dessa aula, que é Tito 2, os primeiros versículos do capítulo 2 da carta a Tito. Então começa assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, mestras, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta da mesma forma aos jovens que sejam moderados. Em tudo dá o exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Então, por aí vai. É interessante, né? A gente tende a ler e fica matutando, né? Que potência que tem esse estilo literário, né? Porque ele realmente é imperativo. Mas eu queria provocar vocês, e a ideia nessa aula de hoje é pensar a potência de uma estrutura eclesiástica autoritária, né? Que é o modelo que predominou na constituição das principais eclesiologias conhecidas hoje dentro da cristandade, ou dentro daquilo que se tornou o cristianismo na história da humanidade. A gente tem que lembrar que o cristianismo gerou várias formas grandes de eclesiologia, né? A gente costuma dizer que o cristianismo é a herança que prevaleceu naquilo que nós chamamos hoje de catolicismo, mas que lá no ano 1000 já se cindiu em dois, né, que é a chamada Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica, né? A bem verdade é que essas estruturas eclesiásticas às vezes tendiam a um acordo e outras vezes tendiam a cisões, né, desde sempre. E aqui nós temos uma questão que é como que opera o desejo de organizar a estrutura para controlar os conflitos e tentar ter alguma base desde onde fazer acordos, né? E o meu temor aqui com essa proposta de solução dos conflitos é que é uma proposta autoritária, centrada numa regra de deveres e obrigações e que tende a ser repressora de uns grupos em relação a outros, né? Então, claramente nós temos aqui um processo que é bem conhecido já nas cartas pastorais, né? Que é essa coisa aparece aqui já no versículo 1 do Tito 2, que é a tal da sã doutrina, né? Mas super doido, porque a tal da sã doutrina, o que seria? Né? Na realidade, nós estamos falando o ensino daquilo que é correto.
virou a palavra doutrina hoje em dia, ela tem uma força doida, né? Mas se você pensar bem, a tal da doutrina santa, correta, a palavra é a mesma para ensino, só que a didascalia, né? Só que já é revertida do ensino correto, né? Desse desejo de que esse ensino seja correto. E é interessante que os homens velhos, né? Os anciãos, que é a palavra que é presbíteros, né? Os velhos aqui são os homens velhos, os presbíteros. Eles são advertidos a uma fé santa. Quem vai ser advertido para um ensino santo, ou correto, ou separado, ou a didascalia santa, é as mulheres. Elas são as professoras. Aqui a expressão que eu li para vocês é mestres, mas é kalodidascalos, que é aquelas que ensinam para o bem, né? Ora, o presbítero, lembra que em Timóteo a hierarquia o presbítero é o que detém o que deve ser correto, porque ele detém a fé correta, a fé sã. E o ensino o ensino correto, é a mulher que detém. Interessante, né? O ensino está nas mãos das mulheres. Porque é engraçado, né? O ensino tem uma potência que é a própria da reprodução das estruturas eclesiásticas, né? E na estrutura hierárquica proposta nas pastorais, o ensino ocupa um lugar secundário à própria palavra, à experiência de anúncio da fé. E se é um ensino da palavra, é uma coisa, mas tem o ensino do serviço, né? Que são o último no escalão aí da hierarquia. Tem algo que a gente precisa pensar aqui, né? E eu fico pensando que realmente esse tom autoritário de separação do santo, o são do correto, é mesmo controle mais do que acordo. E vai virar cada vez mais controle do que acordo, né? Minha proposta de estudo nessa aula é o Nome da Rosa, alguns trechos do Nome da Rosa, né? E tem uma parte no filme, ali na metade, já que eles estão comendo no refeitório, e enquanto eles comem, tem um deles que fica ali num lugar do palavratório e que fica lendo quais são os deveres do monge, né? Lembrei na hora das pastorais quando eu vi essa trecho, porque ter alguém de plantão lembrando permanentemente o que é correto é uma estratégia de submissão dos corpos, né? E de relembrar a obediência, né? E nesses tempos que a gente vive, que são tempos autoritários, de sociedade autoritária, ler esses textos e utilizá-los para reforçar a domesticação dos corpos, para reforçar a submissão do outro, cair cair no jogo, né? Cair nesse jogo de interesses e poderes. Então, o que eu estou propondo, assim, desvela os personagens que estão disputando aqui, né? Perceba como ainda não tem uma estrutura, mas tem um desejo de estrutura, que esses ordenamentos não são bons conselhos de um bom velhinho, são ordenamentos que desejam
a domesticação dos corpos para a submissão do interesse de um grupo sobre o outro. Esse formato de resolução de conflito é do pior que tem. Não é uma construção coletiva de acordos, né? Nos escritos mais próximos do movimento de Jesus ainda tem esse caráter, né? Você vê aqueles que acabam virando hinos, né? Acabam virando os acordos construídos no início do movimento de Jesus. Eles são belos, são poéticos, eles são sonhos de uma sociedade melhor. Aqui não. Os acordos é uma legalidade que se alia aos legalismos da sociedade e que impõe uma estrutura que não necessariamente vai fazer bem para todo mundo, mas vai proteger o interesse de alguns sobre os corpos e desejos de outros, né? Então, o melhor jeito de ler essas cartas, que são a do final do primeiro século, é lê-las como um projeto de eclesiologia, de domesticação e dominação do outro, e que a gente precisa entender essas cartas como representantes desse projeto. Era isso. Bons estudos.